Graça e paz, homens do avivamento, sejam bem-vindos a um novo tempo na vida de cada um de vocês. Hoje Deus tem algo a derramar, algo novo, então esteja preparado para receber. Então já prepare o seu coração e a sua mente aí, porque algo vai mover na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles homens que se dispuserem a ouvir ao Senhor. Então, vamos nos tornar o homem que Deus quer que sejamos. O tema de hoje é esse: o homem que Deus quer que eu seja, o homem que Deus quer que você seja. Então fique atento que o Senhor hoje vai falar, e vai falar no profundo, no teu íntimo, e vai gerar uma chave aí, vai gerar uma chave que vai te levar a viver tudo aquilo que Ele já planejou. E você não percebeu, você não viveu ainda. Então isso vai acontecer a partir de hoje. Então prepare o seu coração e já vá orando comigo, já vá declarando que você recebe de Deus aquilo que Ele preparou hoje. Isso aqui não vai voltar vazio, como a palavra de Deus nunca volta. Então se prepare, se concentre, porque Deus quer falar com você diretamente, e isso vai acontecer hoje, em nome de Jesus. E nós declaramos como homens, sacerdotes do Senhor, nós declaramos a manifestação da Tua glória aqui, Jesus. Nós clamamos pelo Teu Santo Espírito nesse lugar, em cada casa, em cada um que esteja assistindo, não importa se é pelo celular, pelo tablet, pela televisão, não importa se está na sala, no quarto, no carro, em qualquer lugar que esteja, eu declaro uma unção poderosa sobre cada homem que ouvir e assistir essa transmissão hoje, Deus. Não importa se será ao vivo ou se será posterior, mas a mesma unção que está sendo derramada hoje, ela vai se expandir para até o momento, papai, que cada homem ser tocado e ser transformado e ser levado a viver aquilo que o Senhor já projetou, aquilo que o Senhor já planejou, e verdadeiramente nós declaramos e tomamos posse, Deus, e queremos ser tocados, queremos ser transformados, queremos ser avivados para chegar ao ponto, Jesus, de sermos o homem que o Senhor quer que nós sejamos, Pai, em nome de Jesus. Receba isso no seu coração, meu irmão, meu amado. Aleluia. Aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Te louvamos, Deus. Você que está no seu lar agora, varão, está com a sua varoa aí do lado, vamos adorar o nosso Deus, porque Ele é santo. E além de homens com H, nós somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Todo aquele que aceita Jesus e crê no seu nome, ele se torna filho de Deus. Mas quem somos nós para chamarmos o santo Deus de Pai? Como pôde o Senhor nos amar tanto assim, a ponto de nos resgatar como filhos? Adore ao Senhor nesse momento. Tu és santo, Deus. Recebe, Senhor, agora o nosso louvor. Você pode dizer que Ele é santo. Você pode glorificar o nome de Jesus. Amor maior não há, minha vida pra te adorar, e nada em troca pedi, se fez sacrifício por mim, e quem sou eu pra chamar de Pai, o grande Rei dos Reis? Na cruz se entregou por mim um pecador. Sou alvo desse grande e poderoso amor. Oh, 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 oh.
entronizamos, Santo, toma esse lugar, meu coração é teu. Diga que Ele é santo. Santo, não há outro santo, te entronizamos, Santo, toma esse lugar, meu coração é teu. Quem sou eu pra chamar de Pai, o grande Reino Deus? Na cruz se entregou por mim o pecador. Sou alvo desse grande, poderoso amor. Santo, Tu és santo. Verdadeiramente Tu és santo, Deus. Tu merece todas as honras, todas as glórias, todo o louvor, Senhor. E é nesses momentos, Senhor, que nós vemos o tamanho do Deus que servimos, a grandiosidade do Teu nome, Senhor. E declaramos a Ti, Deus, nós, homens com H, e toda a Tua igreja, declara que nós não pararemos de adorar o Seu nome, Senhor. Nós engrandeceremos o Teu nome, Senhor, para sempre, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus. Por Tua morte lá na cruz, Jesus, Te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, Te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar minha voz e Te louvar, por sentir Tua presença, pela total certeza da Tua existência, Te adorarei. Por Teu Santo Espírito que habita em mim, por Teu grande amor que não tem fim, cante. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a Tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez Te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, adorarei. Está em meu DNA, adorarei. E ainda que tirassem minha vida, quando chegar aí no céu, Te adorarei. Ninguém vai me calar, Te adorarei. Está em meu DNA, Te adorarei. E ainda que tirasse a minha vida, quando chegar aí no céu, Te adorarei. Te adorarei, Te adorarei. Quando chegar aí no céu, Te adorarei. Te adorarei, Te adorarei. Quando chegar aí no céu, Te adorarei. Te adorarei.
pelo teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, vou me inspirar na letra da canção, vou tocar agora e sentir tua unção. Te adorarei, diga, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que tu me fez, então adorarei. Aleluia, santo é o teu nome. Te adoramos, Senhor. Vem, Senhor, com tua presença. Vem, Senhor. Traz, Senhor. Senhor, com tua presença, Senhor, nos toca nesse momento, Deus. Toca o nosso coração, Senhor. Nos toca, Senhor. Tu és santo, Deus. Queremos te atrair, Senhor, nesse momento, Senhor. Te atraímos, Senhor, para esse altar, para os nossos lares, Senhor. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Você pode declarar: tu és minha vida, tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. E a tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que mais quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
como um vaso nas mãos do olheiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, sim, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Glórias a ti, Pai. Atrai o meu coração. Glórias ao teu nome, Jesus. Atrai o meu coração. Declare, querido. Declara para Ele nessa noite: Senhor, atrai o meu Eu coração. mais quero, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome. Sabe, Senhor. Xerianderei sorodocora malamanaias. Surianderei sorodocora malamanaias. Não tem como, querido, nós entrarmos na presença de Deus sem essa vontade plena desse louvor, Seja adorado. clamando para o Pai. Atrai o nosso coração. Atrai o nosso coração, Jesus. Atrai o nosso coração, Senhor. Não tem como nós estarmos na presença dEle e não pedir para Ele atrair o nosso coração. Por isso você, homem, jovem, que está desse outro lado nessa noite ouvindo essa mensagem, está conectado ao trono do Pai. Agora desliga tudo que você está fazendo, para com tudo. Talvez tenha outras coisas ao seu redor, talvez você iniciou de uma forma diferente, mas nesse momento eu quero pedir para você: somente entronize o teu coração, o teu olhar, os teus ouvidos para esse louvor, pedindo para que o Pai atraia o seu coração nessa noite.
Declare. Sinta a presença dele aí na tua casa. Sinta a presença dele aí no teu lar. Rodocora, Malamanaia. Eu posso te tocar. Essa noite é diferente, homem. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Sorodocora, Malamalamanaya, Suriandere. Toque nele nessa noite. Toque nele nessa noite. Eu posso Toque te nele. tocar. Seja exatamente o homem que Deus quer que você seja. Toque nele. Atraia ele. Manifesta a glória dele aí na sala. Manifesta a glória dele aí na tua casa. Manifesta, homem com H. Manifesta, sacerdote. Essa noite é noite onde o Espírito Santo de Deus vai te pegar por completo. Anderei, Sorodocora, Malamanais. Ah, papai querido, torna mesmo, ó Deus querido, nós como a sua essência, verdadeiros adoradores, homens que foram criados para te adorar, homens que foram levantados nessa terra para serem homens que implantam a adoração em todos os ambientes da terra. Ó Deus querido, queremos ser esses homens, ó Pai, que sabem exatamente por que estão, para onde vão, o que estão fazendo nessa terra, qual é o desejo do teu coração para as nossas vidas. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu peço que nessa noite, essa unção poderosa que está neste lugar, Pai, ultrapasse essas telas, ultrapasse, ó Deus querido, as câmeras, e entre dentro desses lares, desses sacerdotes, desses homens que hoje nos ouvem. Ó Deus querido, penetra no profundo do coração de cada homem, de cada jovem que está sendo estabelecido e colocado na tua presença. Ó Deus querido, que toda dúvida nessa noite caia por terra. Por isso toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse momento maravilhoso de adoração, e que possamos, ó Pai, continuar adorando em espírito e em verdade, através da tua palavra, através, ó Deus querido, das escrituras. Que possamos, ó Deus, colocar o nosso coração totalmente nessa noite entregue no teu altar. Por isso, ó Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui na tua presença. Queremos, ó Deus, queria eu estar, ó Deus querido, reunido com toda a igreja, mas infelizmente não podemos. Estamos cumprindo um decreto, estamos cumprindo assim como Jesus estabeleceu, para cumprirmos as leis terrenas, para que também as leis espirituais pudéssemos cumprir com autoridade e poder. Por isso, ó Deus, nessa noite, se faz presente aqui, Deus, e se faz presente no lar de cada homem, cada sacerdote, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Aí no teu lar, aplauda ao Senhor, dê um louvor, dê um aplauso para Ele, dê um brado de vitória. Você vai começar a manifestar a glória de Deus. Amém, homem com H. Glórias a Ti. Ah, querido, como é bom estar neste lugar. Como é bom estar na presença de Deus. E eu não poderia deixar de agradecer a vida dos nossos apóstolos, agradecer a vida dos pastores, dos levitas. Dizer que agradecer a vida dos pastores, dos apóstolos, agradecer a vida do Calimã pela oportunidade
de estar ministrando nesse seminário do Homem com H, dizer que é muito importante essa comunidade para a minha vida, é muito importante os irmãos dessa igreja, toda a liderança. Queridos, como é bom ter pessoas que lhe amam. Por isso, nós precisamos estar conectados com o Pai. Nós precisamos estar conectados com os irmãos, com os nossos líderes, com os nossos pastores, porque com certeza na nossa caminhada nós vamos precisar desse apoio espiritual em todo o tempo, para que a palavra do Senhor se cumpra nas nossas vidas. Por isso eu agradeço a vida do Calimã, pela oportunidade, agradeço a vida desse servo que estava em oração, que está à frente da rede de homens, à frente desse seminário, Homem com H. Nessa noite, queridos, eu quero que você debruce o seu coração diante do Senhor, porque eu creio que o Senhor, assim como Ele falou o meu coração, Ele vai falar o seu coração. E nada melhor do que nós fazemos exatamente essa pergunta: o homem que Deus quer que eu seja, o homem que Deus quer que você seja. Você já parou para se perguntar qual é esse homem que Deus quer que você seja? Quantas vezes, ó Deus querido, em alguns momentos nós paramos para perguntar: que homem é esse que o Senhor espera que nós sejamos? O que o Senhor espera de nós? E esse é o tema dessa mensagem nessa noite. Vocês não sabem o quanto meu coração está explodindo de alegria nesse altar, queridos. E eu quero poder ter a capacidade de transmitir essa alegria junto com a unção daquilo que está aqui sobre mim. Mas esse é o tema da palavra, o homem que Deus quer que você seja, que eu seja. E para nós entendermos isso, nós precisamos nada mais, nada menos do que entrar na vida de um homem da palavra de Deus, de um profeta, de um homem que foi separado por Deus, um homem que teve intimidade, que teve tantas qualidades e que nos deu exemplos para a gente seguir nos dias de hoje. E nós vamos aprender com ele nessa noite, queridos. Por isso, não se perca, embora você esteja aí na sua casa, mas não perca a sua atenção, não perca o foco. Cola nessa tela, queridos, porque o Espírito Santo vai ministrar e vai entrar dentro do seu coração nessa noite e vai ativar em sua vida muitas coisas, assim como fez na minha, assim como tem feito nas nossas vidas nesses dias de hoje, aonde o caos está estabelecido, aonde o medo está estabelecido, aonde a incerteza está estabelecida, para aqueles que não conhecem a Jesus. Abra comigo, palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, do verso 9 ao verso 10. E nós vamos falar um pouco desse profeta, desse homem de Deus. Mas vamos pegar apenas esse trecho a princípio. E diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Estamos diante de um profeta poderoso, queridos, profeta chamado Elias, um homem poderoso, um homem
íntimo do Pai, um homem que verdadeiramente conhecia o Senhor, mas que num determinado momento, e esse trecho da palavra de Deus agora nos coloca um profeta poderoso chamado Elias, preso dentro de uma caverna, com medo, preso dentro de uma caverna. E nós precisamos entender o contexto dessa palavra. Antes de sabermos o homem que Deus quer que eu seja, eu preciso analisar quais as atitudes e hábitos que eu tenho que fazer contrário àquilo que Jesus determina. Ou seja, hábitos e atitudes que vão contrário a Jesus Cristo, à vontade de Jesus. Eu me recordo de uma palavra que o apóstolo ministrou, falando sobre hábitos, sobre hábitos que geram atitudes, e aquela palavra impactou a minha vida, porque embora seja algo tão realista, tão fácil de entender, mas que na prática da palavra, queridos, hábitos muitas vezes são difíceis de mudar. E infelizmente os maus hábitos te levam a más atitudes. E o hábito, ele é uma prática tão rotineira, uma prática tão constante, que a própria palavra, ela já por si própria se fala hábito, você já criou aquilo. E quando você é mal, já não está mais nem percebendo, você está com atitudes ruins, atitudes que não te levam à presença de Deus. Assim como eu e você também temos bons hábitos. Assim a palavra do apóstolo foi ministrada e ele discorreu a palavra, e foi uma palavra poderosa, porque mexeu na minha estrutura. Porque eu me lembro lá atrás, quando eu jogava, então você tem uma memória, de atleta, digamos assim, e você tem hábitos de treinamento. E aí passa-se os anos, você para com tudo aquilo e de repente você percebe que as tuas atitudes já estão totalmente fora daquilo que você aprendeu, aquilo que você tinha, aquele hábito de rotina. E aí quando aquela palavra, o apóstolo veio, meu Deus, tocou no meu coração, porque eu falei, meu Deus, como eu estou preguiçoso. E muitas vezes, queridos, se nós ficamos preguiçosos no natural, muitas vezes, infelizmente, os maus hábitos espirituais nos levam a uma preguiça espiritual, que nos prende dentro dessa caverna que prendeu o profeta Elias. Homem com H, queridos, eu e você somos sacerdotes do Deus Altíssimo, e nós precisamos estar focados na presença de Deus, para que esses hábitos não venham nos levar para lugares escuros que nos afastam da presença dEle. E aqui, queridos, quando nós lembramos de Elias, nós lembramos de um grande profeta. E quando nós lemos essa passagem, nós não entendemos por que esse homem entrou dentro desse lugar. Por que ele foi parar dentro de uma caverna? Queridos, nós não estamos, muitas vezes, livres disso. Nós não estamos livres desses acidentes de percurso. Por isso os hábitos, eles são importantes. Por isso você, homem com H, avalie os seus hábitos, avalie aquilo que você tem feito diariamente, aquilo que é a tua rotina. E eu me lembro que até mesmo na minha reciclagem, uma das coisas que a gente escuta como vigilante, nós precisamos muitas vezes derrubar ou tirar dos nossos hábitos diários, de quando assume um posto, a segurança de toda uma empresa, a segurança das pessoas que estão naquele patrimônio. E muitas vezes nós, pelo dia a dia da rotina, das mesmas coisas estar fazendo, eu me lembro que na minha reciclagem, uma das coisas que frisaram para mim foi exatamente isso: não caia na rotina,
não faça as mesmas coisas, porque você vai ser um alvo fácil. Porque a própria palavra de Deus fala que você não sabe a hora que o ladrão virá. Então você não sabe a hora que o inimigo vem te visitar. Por isso é muito interessante que na minha profissão e até mesmo no nome que fala vigilante, é algo tão espiritual, queridos, que eu e você, como homem com H, homens separados por Deus, precisamos estar 24 horas vigilantes, para não entrarmos nessa caverna, para não entrarmos para esses caminhos escuros, difíceis de sair. E nesse trecho da palavra nós vemos esse profeta agindo de uma maneira totalmente contrária, queridos, à expectativa de Deus para a vida dele. Deus esperava mais, mas ele, nessa passagem, ele demonstra algo distante daquilo que Deus esperava da vida dele, daquele profeta poderoso. Por que aquilo aconteceu, queridos? Nós precisamos entender este contexto. O profeta Elias, ele vai diante do rei Acabe, porque ele tinha uma missão de Deus sobre a sua vida: reposicionar o povo que estava perdido, adorando outros deuses. O rei Acabe, Jezabel, estava conduzindo aquele povo para um caminho totalmente errado, cultuando Baal, cultuando vários deuses. Então o profeta Elias, ele tem essa missão nesse tempo. Mas o que nós vemos aqui é um profeta totalmente desconectado do Pai, totalmente fora da realidade do que Deus esperava para a vida dele. E queridos, deixa eu colocar algo aqui. Para nós irmos do céu ao inferno, são milésimos de segundos. Basta uma palavra contrária à sua vida, basta uma atitude errada, basta um pensamento errado, um olhar errado, basta, queridos, você não deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, em fração de milésimos de segundo, queridos, você vai do céu ao inferno. Visto que muitas vezes nós entramos na casa de Deus e a glória de Deus está manifesta, o Espírito Santo está tocando, você foi tocado, preenchido pela glória de Deus, você foi, sentiu o poder de Deus, trocou as línguas, foi algo poderoso. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas de repente você sai da casa de Deus, entra no carro com a sua família e basta uma fechada no trânsito para você esquecer de tudo aquilo que você viveu naquela noite. Basta uma palavra errada da esposa para você esquecer da experiência que o Senhor te levou naquela noite. Basta uma palavra de um filho, de um vizinho, de qualquer coisa que o inimigo usa, querido, muitas vezes para arrancar aquilo que você recebeu do Pai. E como é fácil, homem, eu e você saímos da presença de Deus por causa de situações, porque parece que eu e você, homens, temos uma natureza, a natureza de ser o homem com H, mas o homem com H natural, aquele que responde rápido, aquele que não leva desaforo, aquele que quer estar no controle de tudo, aquele que tem sempre a palavra, que tem sempre o que falar, o que fazer, o que não recebe uma afronta. E saiba, querido, que o Satanás, ele vem exatamente nessa linha, porque ele sabe como a nossa natureza de homem. E aqui nós vemos exatamente isso, querido, um profeta poderoso, fora da realidade do que Deus esperava para ele. E isso muitas vezes não é longe das nossas realidades como homem, como filhos.
Basta o pai dar uma direção para você, filho, e você já começa a reclamar. Basta uma direção da mãe, coisas simples, e você entra numa rotina de murmuração. E ali demonstra que já não há mais conexão do filho com o pai. E entendo o que eu estou falando. Elias, um profeta poderoso, mas do céu ao inferno, milésimos de segundo, levou ele para a caverna. Por isso, nessa noite, nós vamos sair desse seminário entendendo como nós pisamos na cabeça de Satanás como sacerdote. Ele teve medo, queridos. Olha como é interessante. O profeta vai de frente com o rei Acabe. Ele fala para o rei. Ele vai de frente com os profetas. Ele dá na moleira dos profetas, querido. Ele coloca a prova, porque ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Então, ele coloca à prova os deuses dos profetas de Baal. E ele fala: se o Deus que vocês servem é tão poderoso assim, nós vamos levantar altares para esses deuses. E vocês vão levantar um altar para o teu Deus, e eu vou levantar um altar para o meu Deus. Então vocês peguem o cordeiro, cortem, coloquem no altar, mas não ligue fogo. E vocês vão clamar para que o seu Deus desça fogo sobre esse holocausto. Queridos, depois de tudo isso feito, eu vou entrar nesse tema, porque nós precisamos entender o que fez esse profeta tão poderoso correr. E ali o profeta Elias faz, então os profetas de Baal começam a aclamar os seus deuses, começam a aclamar. E aí eles começam até mesmo mutilar os seus corpos, derramando sangue em sacrifícios, mas nada acontece. E aí o profeta Elias, então chega a vez dele, ele reúne todo o povo, todo mundo vendo aquela cena. O profeta Elias então coloca ali o cordeiro cortado, pede que abra um rego em volta do holocausto, do altar. Então ele pede que encharque de água uma vez, encharque duas, três, encharque todo aquele altar. Depois ele pede que coloque ainda mais água nesse rego com os cantios. E ali ele começa a clamar, queridos, porque ele era um profeta próximo do Pai. Ele era um filho próximo do Pai. Ele era um filho que conhecia o Pai. E ali, queridos, vocês sabem a história. Desce fogo do céu, consome aquele altar. O povo fica impactado com a unção daquele homem. O povo fica impactado com o poder que existia na vida daquele profeta. E o que é mais interessante, queridos, e o que nós não conseguimos entender, mas mais na frente nós vamos entender, mas que a princípio, depois de tudo isso, o rei Acabe corre, vai para Jezabel, fala tudo que tinha acontecido. Então Jezabel manda um decreto para o profeta Elias, através do seu mensageiro. E ele fala para o mensageiro assim: fale para Elias que em 24 horas farei como ele fez com os profetas, acabarei com a sua vida. E então, diante daquela mensagem, o profeta, depois de ter acabado com 400 profetas de Baal, depois de ter manifestado a glória de Deus naquele lugar, depois de que com certeza ter colocado o coração do povo diante daquela ação espiritual de Deus, recentrado o coração daqueles homens que viam o poder de Deus manifesto na glória de Elias, na vida de Elias.
Então veio o decreto. E se tem uma coisa que nós estamos expert em decretos, né, queridos? Meu Deus, todo dia tem um decreto. Então veio um decreto da Gesa, dizendo: eu vou acabar com a sua vida, Elias, como você fez com os meus profetas. E sem entender, queridos, um homem íntimo do Pai, um homem que era profeta, que o Senhor tinha expectativa, de repente, diante daquele decreto, ele toma uma decisão. Ele pega o seu escudeiro, viaja para uma cidade, coloca em segurança e corre, queridos, e vai caminhar para o deserto. E sai para outra cidade. Parece que aqui deu um chute na cabeça de Elias. O homem foi tomado de medo, querido. Foi tomado de medo. A palavra de Deus fala que ele andou uma noite e um dia. Então ele acha uma árvore de zimbro, que seria o cedro, e ali ele dorme, ele repousa. Então, em um determinado momento, ele é acordado pelos anjos do Senhor, queridos, que prepararam um pão cozido e água. Você quer alimento melhor, querido, do que alimento preparado pelos anjos? Um pãozinho fresquinho do céu, preparado pelos anjos. Mas o fato é que naquele momento, esse servo de Deus estava tomado de medo, deixou suas emoções o controlar, fizeram com que ele esquecesse da unção e do poder que existia nele, da parte de Deus. Agiu de modo egoísta, se preocupou consigo mesmo, com seus bem-estar, deixando aquilo que era prioridade para a sua vida, que era trazer o povo de Deus e reconectar de volta ao Deus verdadeiro. Aquele homem, ele foi, aquele momento, ele acabou esquecendo de quem ele era em Cristo, de quem ele era para Deus. Ele perdeu a identidade. Então ele se encontra deitado numa árvore, e ali os anjos acordaram Elias. Elias, acorda, acorda. E ali alimentaram Elias. Então Elias come um pão cozido, toma água e volta a dormir, queridos. E muitas vezes é isso que acontece com homens. Muitas vezes eles entram na presença, eles se alimentam do pão, eles bebem da água, mas o problema é que eles voltam a dormir. Então Elias dorme de novo. Os anjos preocupados tornam a acordar Elias novamente, alimentam Elias novamente, mais pão, mais água, e fala para Elias: Elias, vamos, porque a sua caminhada é longa. A sua caminhada é longa. Por isso, queridos, nessa noite, deixa eu te falar algo. Jezabel pode até ter profetizado algo sobre a sua vida, 24 horas estará morto. Mas aqui, olha o que o anjo fala: Elias, levanta e caminha, porque a sua caminhada é longa. Não tinha muito nexo com aquilo que Jezabel estava profetizando sobre a vida de Elias. Então o profeta levanta e começa a fazer a sua caminhada. A palavra de Deus fala que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Dias e 40 noites. E aí ele entra na caverna, depois de ter caminhado todo esse tempo. Mas o interessante aqui é que
como nós temos que cuidar do nosso coração como homens, porque Elias nesse momento só estava pensando nele, queridos, e na verdade essa caminhada era uma caminhada de fuga, era uma caminhada para sair da presença de Deus, para fugir da morte, para fugir daquilo que estava atormentando a sua cabeça, para fugir das suas emoções, para fugir do medo, para fugir da segunda-feira. Quantas vezes nós homens tivemos medo da segunda? Deixa eu falar para você, querido, muitas vezes eu tive medo da segunda, do dia seguinte, porque não sabia como resolver. E isso sinaliza uma coisa: quando nós não sabemos como resolver, quando nós não sabemos como fazer, isso sinaliza que nós estamos fora da presença de Deus. Porque o homem que está na presença de Deus, quando ele chega no limite, ele descansa no Senhor. Por isso, queridos, nessa noite, eu não sei aonde você está, talvez esteja na caverna, talvez esteja preso nas suas emoções, talvez você está sendo bombardeado por situações, talvez você está aprisionado com palavras que lançaram contra a sua vida, com atitudes que fizeram contra a sua vida, e aí fez com que você entrasse dentro de uma caverna. Mas o problema, queridos, não é você entrar na caverna, o problema é o tempo que você permanece dentro dela. Entrar na caverna até é uma situação, mas o problema é o tempo que nós passamos dentro dela. Porque dentro da caverna não tem luz, dentro da caverna não tem alimento, dentro da caverna não tem esperança. E aqui nós estamos vendo exatamente um homem, um profeta poderoso no seu tempo, exatamente dessa forma. E quantas vezes nós agimos assim, queridos? Somos egoístas, deixamos nossas emoções, nossos temperamentos tirar o propósito de Deus, deixamos de priorizar o que realmente importa para cuidar das nossas coisas. Não somos bons filhos, não somos bons pais, bons maridos, bons amigos, porque não queremos ou não sabemos controlar nossas emoções e nossos medos. E isso, queridos, não é porque até mesmo nós não queremos ser esse bom homem, mas é porque está desconectado. Esse último ano da minha vida foi um ano muito difícil, queridos. Confesso para vocês, e não tenho vergonha nenhuma de dizer que entrei nessa caverna, e por ali fiquei um bom tempo, brigando com os meus sentimentos, com as minhas emoções, brigando com aquilo que Deus queria que eu fizesse e com aquilo que eu queria fazer. E ali permaneci, e veio palavra do Senhor, e veio alimento dos anjos, e veio a água do céu, mas ali eu permaneci. Por isso, nessa noite, queridos, eu quero te dizer algo. Se há algum aprisionamento na sua vida, nessa noite, você será tirado, será arrebentado da sua vida toda a corrente, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te colocou dentro da caverna, toda palavra contrária, toda palavra que veio à tua afronta, tudo aquilo que veio para impedir o propósito de Deus na tua vida, nessa noite será quebrada pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. O problema de Elias também, querido, dentro da caverna, foi as desculpas, culpar as outras pessoas pelo fato
de ele não estar no centro do propósito de Deus, dar desculpas para não fazer o que precisava ser feito, para não ser o homem que Deus esperava. E infelizmente, queridos, quando nós estamos aflitos com as nossas emoções, assim como Elias estava, quando nós estamos dentro desse quadro, aprisionado, preso por situações, preso por palavras, preso por medo, a prerrogativa nossa, principalmente do homem, é sempre culpar o próximo, é sempre dizer: eu estou aqui por causa dali, eu estou aqui, mas foi porque fulano fez isso para mim, foi porque fulano fez aquilo, falou isso para mim. Quantas vidas, querido, saíram da presença de Deus com desculpas, com argumentos? Quantos homens de Deus saíram da presença de Deus porque ouviram uma palavra contrária à sua vontade? E deixa eu te falar algo, sacerdote: se acostume com a palavra contrária, porque muitas vezes ela vem para rebater algo que está errado no seu caráter. Muitas vezes vem sim palavras lançadas por Satanás, mas muitas vezes são palavras também para corrigir as nossas atitudes, palavras que vêm exatamente da boca de Deus, mas como exortação. E muitas vezes nós, como não estamos no centro da vontade de Deus, pegamos aquilo como desculpas para lançar no mar do esquecimento e usar como uma prerrogativa para sair da presença de Deus. Por isso precisamos estar alinhados. Aqui acontece um fato com um profeta que estava alinhado com Deus, mas que de repente teve, digamos, um mal súbito. E isso pode acontecer comigo, com você. O que nós não podemos é permanecer por muito tempo dentro da caverna. O que nós não podemos é permanecer muito tempo dormindo. E esse ano que passou da minha vida, queridos, foi um ano onde aprendi muito. Fui muito ministrado por todos dessa igreja. Cada louvor que saiu desse altar, levitas, cada palavra que vocês profetizaram, cada palavra que saiu dos ministros. Por isso que, ainda que nós estejamos, homens, sofrendo essas emoções, sendo bombardeados por acusações de Jezabel, por influências malignas, mas nós jamais podemos parar de nos alimentarmos. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas você não pode deixar com que a fonte seque. Lembra que eu comecei falando da memória, que nós temos uma memória esportiva, que ela fica gravada. Todos nós que um dia treinamos, e que rapidamente que você retoma isso de novo, querido, então é mais fácil do teu corpo se adaptar novamente. Por mais que você tenha parado um longo tempo, pega você que ficou treinando na academia um bom tempo, parou por um tempo, e quando você volta, o corpo vai doer, você vai sentir as dores do treinamento, você vai sentir a angústia daquele xarope do treinador falando: vamos, vamos, vamos. Mas chega uma hora que o teu corpo se acostuma de novo e aquilo já se torna um hábito maravilhoso. Por isso que, ainda que você esteja sofrendo, mas não deixe a fonte da água da vida se secar na sua vida, homem. Porque no tempo certo essa água começa a entrar na tua vida, essas palavras começam a ministrar o teu coração, e aí você começa a ter aquela memória de homem espiritual novamente. E vai chegar uma hora que você está inundado, mergulhado, e o Espírito Santo de Deus está totalmente em você novamente. Por isso não deixa a fonte secar, não deixa. E esse é o homem que Deus quer que nós sejamos. E como é esse homem que Deus espera que nós sejamos? E aí, o primeiro ponto que eu quero que você grave: um homem que tem intimidade com Deus e que descansa no Senhor. Isso era o profeta Elias, um homem de intimidade, um homem que estava na presença dele.
Elias era um homem de intimidade com Deus, sem dúvida. O Senhor falava diretamente com ele, face a face. Também cuidou do profeta em várias ocasiões da sua vida. Nós percebemos aqui que ele cuida no momento onde ele está lá debaixo do zimbro. Então ele cuida do alimento do profeta. Nós lembramos quando Elias está passando e entra na casa da viúva, e ali o Senhor coloca uma viúva pobre, aonde também não tinha muita coisa, mas ali a viúva oferece o abrigo, e cuida do profeta naquele tempo. O Senhor trouxe alimento para esse profeta. Por isso, queridos, um homem de intimidade com Deus, um homem que descansa no Senhor, ele é um homem que ele é cuidado por Deus. Por isso que eu e você, como sacerdote, primeiro ponto, querido, o homem que Deus quer que nós sejamos é esse homem íntimo do Pai. É como um trabalhador que está próximo do seu chefe. Então, para que ele receba uma promoção, ele está ali próximo do seu chefe, trabalhando. Então o seu chefe conhece as suas habilidades, as suas qualidades, conhece do teu potencial, ele sabe daquilo que ele pode fazer, ele sabe daquilo que ele pode apresentar, ele sabe dos seus limites, ele sabe daquilo que pode acrescentar na vida deste homem. Então, naturalmente falando, é como você está próximo do seu chefe e ele enxerga você, e ali ele te promove a algo melhor, até para que você ganhe mais. Então, naturalmente falando, intimidade é você estar próximo, no sentido da palavra, próximo do chefe. E ali o chefe te conhece, te promove, te coloca num cargo melhor. Então você tem os benefícios de um salário melhor, você tem responsabilidades, você tem atribuições naquele cargo. Mas você só é colocado numa promoção, queridos, se você estiver próximo do chefe. Não no sentido de puxar saco, mas no sentido de que ele conhece as suas virtudes, ele conhece as suas qualidades. Assim é o homem que Deus espera, o homem com H espiritual. É esse homem que está próximo do Pai. Porque quando eu e você estamos próximo do Pai, então Ele conhece as nossas características, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe de onde nós podemos chegar, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então Ele começa a depositar muitas coisas nas nossas vidas. Por isso, querido, que assim como eu e você fazemos no natural, precisamos entender como homens, precisamos fazer isso no espiritual. Elias era um homem face a face com Deus. Elias era um homem de intimidade. Elias era esse homem. E para sermos aquilo que Deus espera de nós, precisamos estar próximo, confiar nossa vida e deixarmos com que o Senhor conduza ela. Essa é a tarefa muito difícil para homens, pois sempre queremos estar no controle. E isso é fato, queridos. Eu e você, homens, naturalmente falando, queremos estar no controle. Visto é, tira o controle da tua mão na hora que você está no sofá para ver o que acontece. Tira para ver o que acontece, principalmente se estiver assistindo aquele joguinho do seu time do coração e a mulher quer assistir outra coisa. Misericórdia, irmãos. Chega na tremedeira. Meu Deus, ali é colocado à prova tudo. E se nós não conseguimos nem largar o controle da televisão, tarefa é difícil largar o controle da sua vida. Mas para aqueles homens que estão íntimos do Pai, para aqueles homens que estão próximos do Pai, para esses se torna mais fácil de entregar o controle para o Senhor. Por isso aqui é o primeiro desafio meu e seu, para sermos esse homem que Deus espera, é entregarmos
o controle das nossas vidas. É ser íntimo. E quando você estabelece essa intimidade, então você entrega porque você confia. Porque você sabe que você pode ir até um momento. E quando você chega no barranco, quando você chega na frente do mar, e quando você fala: Senhor, aqui já não consigo mais fazer nada, mas como é o Senhor que está no meu controle, como é o Senhor que está no controle da minha vida, daqui para frente eu estou descansando no Senhor. Completa a boa obra na minha vida. Completa a boa obra. Esse é eu e você, queridos. Um homem íntimo e que descansa. Precisamos romper, querido, tudo isso. Precisamos romper. Precisamos ser esse servo íntimo do Pai, estabelecer essa proximidade, ouvir a sua voz, confiarmos o nosso coração a Ele. Afinal de contas, os nossos corações estão depositados as nossas emoções. E é fácil. A palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem. Por isso nós precisamos, principalmente eu e você, homens, macho, que muitas vezes não quer dar o braço a torcer, que muitas vezes quer se fazer durão. Muitas vezes nós entramos na presença de Deus, queridos, e não expressamos nada. Mas isso não significa que você não está sentindo a presença de Deus. É que existem homens com algumas características. Eu já gosto de me lançar. Eu gosto de me enrolar. Principalmente quando tem aquele louvor que faz a gente chorar ainda. Então, queridos, aí pega meu coração mesmo. E isso foi desde o começo, porque eu sempre fui um cara muito intenso. Eu sempre fui um cara que ou é 8 ou é 80. Então eu tô de braço inteiro, de cabeça, de perna, de tudo. Por isso, querido, nós precisamos entender que nós precisamos ser esses homens na presença de Deus. Precisamos nos lançar por completo. E aí Ele quebra algumas coisas que impedem nós de rompermos para chegar nessa intimidade com Ele. Se lance, queridos. Aproveite os poucos momentos que nós temos de estarmos na presença de Deus reunido. Sabe de uma coisa, quando eu vinha para a igreja agora com esses decretos, uma coisa que eu não entendia e eu ficava perguntando para Deus, porque nós tínhamos um limite determinado pelo governo de cadeiras aqui, e nós sabemos que a nossa igreja e os membros da igreja é muito mais do que aquelas cadeiras que estavam aqui. Mas muitas vezes, para minha surpresa, algumas cadeiras estavam vazias. Talvez tivessem com outros compromissos, com outras situações. Mas eu quero tocar no seu coração, homem. Você é sacerdote. A tua prioridade é estar na presença de Deus. A tua prioridade é estar estabelecendo intimidade com Deus. Assim como Elias fez, assim como Elias fazia. Por isso, quando vinha uma chamada para estarmos reunidos como povo de Deus, nós não podemos perder a oportunidade. E o segundo ponto, queridos, primeiro é intimidade e descansar no Senhor. O segundo ponto, um homem de autoridade. E a autoridade nada mais é do que a recompensa da intimidade. Aleluias. Amém, queridos? A autoridade, ela é a recompensa da intimidade com o Pai. Então todo sacerdote, todo homem de Deus, todo filho do Deus Altíssimo, todo sacerdote que é íntimo do Pai, por recompensa ele derrama a autoridade dele sobre a sua vida. E aí as coisas começam a ficar mais fácil. Amém? Aleluias. 1 Reis, capítulo 17, queridos, vai dizer assim: então Elias, o tebista,
os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive, ó Senhor de Israel, perante cuja face estou. Neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha a autoridade do profeta Elias. Diante do rei, de uma autoridade, ele dá um decreto, queridos, e que esse decreto não era algo tão simples. E ele fala exatamente essa palavra dura para aquele rei ouvir naquele momento. Nem chuva, nem orvalho vai cair aqui enquanto eu não abrir a minha boca. Será que era um homem de autoridade? Será que era um profeta que sabia exatamente o Deus que servia? Ei, queridos, deixa eu chamar a tua atenção. Precisamos ter a certeza do Deus que nós servimos, para poder rebater autoridades como o Acabe, que fazem mal à humanidade. Autoridades, ou melhor, potestades como Jezabel, manipuladora, influenciadora do mal. E nós, como homens, sacerdotes, precisamos entender que nós temos que ter intimidade para que venha a recompensa da autoridade. E nós sabemos a autoridade que nós temos em Deus, então nós vamos pisar em toda a legião que tem vindo contra as nossas vidas, em todo demônio que tem afrontado a nossa casa, o nosso casamento, o nosso relacionamento com os filhos, que tem roubado os filhos da casa do pai. E tem muitos sacerdotes com medo de pisar lá fora, por causa de um decreto. E isso não isenta, querido, nós de termos a responsabilidade de cumprir os protocolos. Mas isso não faz com que eu e você ficamos presos e não venhamos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. O profeta Elias está diante do rei Acabe, porque ele sabia a maldade que ele estava fazendo para o povo, fazendo com que eles cultuassem deuses malignos. Mas ele dá um decreto para o rei, falando sobre a chuva e o orvalho, que toca, queridos, no íntimo do rei. Toca principalmente naquilo que eles acreditavam. Elias aparece exatamente num momento onde o povo estava perdido. E essa é a diferença dos homens que têm intimidade e autoridade. Não tem medo, querido, de se colocar de pé diante da afronta. Ele não tem medo, ele passa por cima das suas limitações. Ele estabelece uma casa de oração. Ele estabelece lugares de oração. Ele não se importa, queridos, aonde ele está. Deixa eu te falar uma coisa, sacerdote. Eu e você podemos estar em qualquer lugar. Se nós estamos íntimos, temos autoridade, aquele lugar é lugar santo. E se o diabo está afrontando aquele lugar, você pode declarar assim que somente com o seu pensamento Satanás tem que bater em retirada. Aleluia. Por isso o Senhor colocou o sacerdócio sobre a nossa vida. Querido, sacerdócio é algo de extrema responsabilidade. Era só o sacerdote que entrava no Santo dos Santos. Era só o sacerdote que pisava naquele lugar sagrado. E Ele colocou sobre mim, sobre você, esse sacerdócio, para nos posicionarmos. Esse é o homem que Deus quer que eu seja. Um homem que reconhece a unção, o poder de Deus em sua vida e decide colocar em prática a autoridade dele como sacerdote. Um homem que diante das mazelas, do sofrimento, das dificuldades das pessoas ao seu redor, escolhe assumir a responsabilidade de orar, interceder, lançar decretos, tomar atitudes que vão mudar toda a realidade da humanidade. Você parou para pensar que nos dias de hoje
o que mais o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa está precisando são de sacerdotes íntimos e de autoridade do Pai. O que mais nós estamos precisando hoje, queridos, são sacerdotes que estão íntimos e que entendem a autoridade que tem do Senhor na sua vida, que não olham as circunstâncias, mas entende que o Senhor é poderoso para mudar a realidade em qualquer momento, através da sua boca profética. Por isso, nessa noite, eu quero profetizar na sua vida, homem, eu quero profetizar e lançar algo poderoso sobre a sua vida. Nessa noite, seja onde você está, seja o lugar onde você parou, nessa noite o Espírito Santo está tomando você pela mão, vai tirar você desse lugar e está colocando uma autoridade poderosa na sua vida, para que você olhe ao seu redor e não comece a olhar somente para as suas dores, mas existem pessoas chorando ao seu redor, existem pessoas clamando ao seu redor, muito mais fraca do que você, e basta uma palavra sua para mudar toda a realidade daquela vida. Bastou a presença do profeta Elias dentro de uma casa, de uma viúva que não tinha mais alimento, ou melhor, ela tinha uma refeição, e a própria viúva declara: eu não tenho mais nada, mas o que eu tenho eu vou fazer para nós, e o que me cabe agora é morrer, porque nós não temos mais o que comer. E a vida daquele profeta, com intimidade e unção da parte de Deus, transformou a realidade daquela viúva e daquele jovem, e nada faltou naquela casa. Assim é eu e você, estabelecendo a vontade do Pai, sabendo exatamente aonde nós precisamos estar, sabendo exatamente o sacerdócio que precisamos cumprir. Por isso, queridos, estabeleça a vontade do Pai, estabeleça a vontade do Pai na sua vida. Aleluias. Tu és poderoso, Pai. Tu és poderoso. Tu és poderoso porque, sabe, queridos, quantas vezes eu entrei por essa porta e confesso para vocês que eu estava destruído pelas coisas que estavam acontecendo na minha casa, pelas coisas que estavam acontecendo nas minhas escolhas. Não foi por falta de oportunidade de estar nesse altar. Quantas vezes o apóstolo me convidou, os pastores, e aí eu tomei uma decisão de só ouvir, achando que estava correto, achando que estava fazendo a vontade do Senhor, queridos. Por isso, nessa noite nós precisamos entender, queridos, que permanecer na caverna, seja por um dia sequer, não faz bem para homem nenhum, porque talvez nós podemos entrar na caverna e talvez nós podemos nunca mais sair dela. Por isso, estabeleça, queridos, estabeleça a intimidade, descanse no Senhor, receba a autoridade da parte de Deus. E o terceiro ponto é um homem que estabelece os padrões corretos na terra. O nome Elias em hebraico é Eliaú, que significa o Senhor é Deus. Quando as pessoas dizem o seu nome, gostando ou não, eles declaram que o Senhor é Deus. Elias surgiu no momento crítico da história do povo. O povo foi levado a culturas, a deuses pagãos, chamado Baal, e o culto a esses deuses era feito através de sacrifícios de criança, perversão sexual, orgias e mutilação dos próprios corpos. Eles achavam que Baal era o deus da fertilidade e acreditavam que os pingos de chuva eram o seu sêmen que faziam a terra produzir.
por isso, o profeta foi diante de Acabe e falou que não ia nem chover e nem cair sequer um orvalho. Isso representa tamanha a intimidade que ele tinha com Deus, porque ele ouvia a voz de Deus. E quando ele fala isso para o rei Acabe, ele vai exatamente aonde o povo estava perdido e cultuando, porque eles tinham um entendimento que a chuva era o próprio sêmen, aonde gerava a fertilidade. E aí o profeta de Deus, tomado de autoridade, fala para o rei: não vai cair uma gota sequer enquanto eu não falo, enquanto o Senhor não mandar chover. Vocês conseguem entender, queridos, que um homem tomado de intimidade e de autoridade de Deus faz exatamente a vontade do Pai na terra, e ele não deixa que nada se cumpra a não ser a sua vontade. E o Senhor está esperando exatamente de mim e de você homens que vão estabelecer padrões corretos na terra, homens que vão estabelecer padrões que vão de encontro à vontade do Pai. Não vão deixar que o povo de Deus se perca, não vão deixar com que os escolhidos do Senhor se percam. Essa é a minha missão e a sua missão. O Senhor está derramando autoridade sobre nós, queridos, para que realmente nós tenhamos um ouvido espiritual sensível, olhos espirituais sensíveis, boca profética, para que aonde você esteja, no lugar que você esteja, você rapidamente identifique a necessidade do povo, a necessidade da região, do local, e comece a ser boca profética naquele lugar. E talvez esse lugar comece por dentro da sua casa, esse lugar comece pela sua própria vida. E nessa noite você vai terminar esse seminário cheio de autoridade de parte de Deus, para começar a ter essa atitude, como um homem que foi separado por Deus. Quando Elias lança o decreto, queridos, que não cairia chuva sobre a terra, nem orvalho, a fé de Baal foi abalada, porque era uma fé vã. E aí ele consegue colocar na mente do povo que estava cultuando aquilo o verdadeiro Deus, que precisava ser adorado em espírito e em verdade. Por isso, queridos, não é brincadeira a responsabilidade que nós temos de homens como sacerdotes. Talvez, se nós pararmos para entender a responsabilidade que nós temos como sacerdote, queridos, ele vai trazer uma responsabilidade muito mais para mim e para você. Por todas as manhãs nós estarmos declarando Deus sobre a nossa vida, de nós entendermos a necessidade de buscarmos muito mais Ele, de entendermos a necessidade dos nossos filhos, da nossa esposa, porque está sobre nós a boca profética, a transformação, assim como este homem fez. Aleluias. Só que lembra quando Elias, ele pela primeira vez ele sai com as suas próprias pernas e ele vai caminhando, e ali no primeiro momento embaixo da árvore ele é alimentado pelo Senhor, pelos anjos do Senhor. Ele é alimentado, ele come o pão, ele bebe a água. Então ele percorre 40 dias, 40 noites, e aí ele decide entrar na caverna. Só que agora, queridos, nesse momento não é mais os anjos do Senhor que visitam ele. Aleluias. Nessa hora não é mais os anjos. Agora quem visita ele é o próprio Deus. É o próprio Senhor que está na fenda. E fala para ele: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E ele reclama, murmura, e Deus não dá bola para aquilo e fala de novo: Elias, o que você está fazendo aí?
E Elias torna a murmurar, torna a reclamar. E Deus não dá bola para aquilo e fala novamente: Elias, o que você está fazendo neste lugar? Deixa eu te falar algo. Tem momentos que são os anjos do Senhor que vai te alimentar. Mas tem momentos, queridos, que é o próprio Deus que visita com uma unção dobrada, com um poder redobrado, porque Ele tem pressa na minha vida e na sua vida, porque Ele sabe quem nós somos nas suas mãos, Ele sabe aquilo que Ele criou. E agora não é mais os anjos, é o próprio Deus falando: Elias, sai, porque você precisa cumprir. Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Ele precisava estabelecer o propósito que estava na sua vida. E para me encerrar aqui, queridos, lembra que Jezabel falou para Elias. Jezabel deu 24 horas para o profeta Elias, para ele estar morto. Jezabel profetizou e falou que em 24 horas Elias, deixa eu te contar algo, queridos, que Elias estaria morto. E aí passaram-se uma noite, um dia, passaram-se 40 dias, passaram-se 1 ano, 2, 3 anos. E sabe o que aconteceu? Elias não provou a morte. Aleluias. Elias não provou a morte, queridos. Elias, a palavra de Deus fala que ele foi transladado. O Senhor o recolheu para si. Por isso, deixa eu ser boca profética na tua vida nessa noite. Não há palavra, queridos, que veio da parte de Jezabel, não há palavras que veio da parte do inimigo, não há ações demoníacas que veio para te paralisar, não há nada que veio da parte do inimigo que possa impedir o propósito e o projeto de Deus sobre a sua vida. Elias não provou a morte, queridos. Elias não provou a morte. Por isso, nós precisamos, como homens, sacerdotes, entender que aquilo que o inimigo estabelece para tentar tirar nós da presença de Deus não tem força. Quando nós entendemos e sabemos exatamente o Deus que nós servimos. E naquele momento que o Senhor pede para que Elias saia e retome o seu caminho e vá lá para o deserto de Damasco, para o monte, ali é estabelecido cura sobre a vida de Elias, ali é estabelecido reconciliação do pai, ali é restabelecido o sacerdócio de Elias, ali é estabelecido, queridos, tudo aquilo que o profeta estava sentindo, que ele sabia exatamente quem ele era em Deus. Assim também foi com a vida de Simão Pedro. Quando Jesus fala por 3 vezes se Pedro ama, está lá na passagem do Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 a 17. Depois você dá uma conferida. Ali é estabelecido cura também sobre a vida de Simão Pedro. Lembra quando Jonas vai para dentro do barco, correndo do propósito de Deus? Tem coisa pior do que você entrar numa caverna? A vida de Jonas foi um pouco pior. Conseguiu entrar na barriga de um peixe e ir para as profundezas do mar.
Isso nos mostra, querido, que nós podemos entrar em lugares tão escuros, mas também a palavra de Deus nos dá uma certeza nessa noite para mim e para você, homem, que nós podemos sair da onde for e nós podemos estabelecer a vontade do Pai na terra, quando nós colocarmos em prática e decidirmos buscar a intimidade com Deus, descansar nele, estabelecer a autoridade dele nas nossas vidas e colocar o padrão de Deus na terra. Amém. Louvado seja Deus. Aleluias. Elias não provou a morte, queridos. Por isso é algo muito forte. Jezabel até tentou acabar com esse profeta, mas ele não provou a morte. Não se cumpriu na vida desse profeta. O Senhor o recolheu. E eu, buscando essa palavra, estudando, né, o meu coração está chorando por tantos homens de Deus que nós conhecemos que se partiram. E um homem desse é o irmão Marcos, que até alguns dias atrás estava conosco. E em conversa com um amigo, queridos, eu escutei algo dele que me fez parar para pensar, porque há uma tristeza tão grande no nosso coração quando a gente perde um ente querido, discípulos que nós amamos. E ele falou: Wagner, você já parou para pensar que tem morrido muitos servos e servas de Deus nesse tempo? E ele falou: mas não é morte. Você já parou para pensar que pode ser um tempo de colheita da parte de Deus? Homens que por um tempo foram sementes, que se tornaram frutos e que alimentaram outras vidas, e que agora chegou o tempo da colheita do Senhor. E aí, naquela palavra daquele homem, meu coração acabou se confortando, porque quando nós entendemos que o Senhor está colhendo os seus frutos, nós temos uma perspectiva diferente. Por isso que eu e você, sacerdote, homens separados por Deus, profetas, precisamos começar a plantar nessa nova geração, plantar sementes que darão frutos. O irmão Marcos foi um profeta de Deus nessa casa, um homem que, em especial para mim, no meu encontro com Deus, ele trabalhou e ele ministrou na minha vida, e eu nunca mais esqueci a palavra que ele me lançou. E hoje ele está perto do Pai. E hoje eu posso dizer que eu sou uma semente dele, porque em algum momento o Senhor usou aquela semente poderosa para ministrar na minha vida e me colocar hoje aqui. Por isso eu quero te dizer, queridos, que nessa noite você não fica mais um minuto sequer dentro da caverna. Chegou o tempo de você ser tomado pela mão, ouvir a voz do Senhor. Saia de dentro dessa caverna. Xerianderei, chorodocoramalamanais. Fecha os teus olhos. Coloca agora a mão no seu coração. Começa agora a colocar os seus medos, as suas angústias, tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem trancado você dentro das suas emoções, tem colocado você preso dentro de cavernas, dentro de porões. Xerianderei, chorodocoramalamanaias, surianderei, chorodocoricandereias. Espírito Santo de Deus, ah, Senhor, Tu és onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor alcança todos os corações. E nessa noite, Pai, eu quero profetizar sobre esses homens que ouvem a Tua palavra. Homens que talvez estão presos, mas que vão receber a cura do Senhor neste momento. Homens que estão presos sobre palavras de Jezabel. Homens que estão presos sobre um reinado manipulador de Acabe. Homens que entregaram o seu sacerdócio. Filhos
desobedientes, homens que já não conseguiam mais ouvir a sua voz, mas que nessa noite entenderam que se estabelecer a intimidade, ouvir a voz, eles vão conseguir sair deste lugar. Sorodocora malamalamanaias, xereanderei, chorodocora e candereias, surianderei, chorodocora e candereias, americanderei, chorodocora malamalamanaias. Volto em tua presença. Estabeleça a intimidade. Estabeleça a intimidade. Se você quiser agora se lançar no chão, se você quiser agora dobrar seus joelhos, botar a mão na sua cabeça, a única coisa que você não pode é ficar indiferente nesse momento, porque o Senhor está te tirando desse aprisionamento. Sorodocora malamalamanaya xerianderei. Jesus, não deves nada. Xerianderei, chorodocora malamalamanaya. Mais do que tudo pode. Visita, Espírito Santo. Visita, Espírito Só Santo. quero a ti. Visita, visita. Traz o alimento. Traz o pão da vida. Traz a fonte de água diferente. Lamento. Xericanderei, chorodocora malamanai. Canta de coração. Leva minha alma. Receba a fonte de água da vida. É só nessa fonte que você vai beber e nunca mais terá sede. Chorodocora malamalamanai, xerianderei. Visita, papai. Visita, visita, visita. Chorodocora malamanaias. Toma você pela mão neste momento, sacerdote. Toma você na mão. Toma você pela mão agora, filho. Começa a caminhar agora. Começa a caminhar para fora. Traz a libertação, Pai. Traz a libertação. Arrebenta as correntes. Seja tocado pelo Espírito Santo. Xerianderei, chorodocora malamanaias. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tudo pode. Sim, sim, sim. Fazer. Faz, Só Pai. quero a ti. Se joga. Se joga. Só quero Se joga. a ti. Por que você está resistindo? Nada mais. Chorodocora malamalamanaias, xerianderei. Xere de canderei, chorodocora malamanaia. Xerianderei, chorodocora e canderei. Nada mais. Receba a libertação. Receba, sacerdote. Você vai sair profetizando pela sua casa. Você vai sair profetizando. Chorodocora malamalamanai. Xerianderei, chorodocora malamanaia. Só quero a ti. Nada mais. Santo, 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 santo é o teu nome. Isso, papai. Isso, Espírito Santo. Visita. Visita, Pai. Arranca o medo do coração dos teus filhos. Arranca o medo. Arranca a incerteza. Coloca a autoridade sobre a vida dos teus servos. Mais do que tu podes fazer, só quero a ti. É só o Senhor. É só o Senhor. Esse é o homem que Deus quer que você seja. É exatamente nesse lugar que Ele quer que você esteja. Mergulhado. Mergulhado. Se joga na presença dEle. Descansa nele. Deixa Ele completar a boa obra na sua vida. Ah, Deus.
precisa. Chorodocora malamalamanaias. Xerianderei chorodocora e candereias. Surianderei chorodocora malamanaias. Deus Todo-Poderoso, aniquilamos nessa noite toda a palavra de Jezabel. Aniquilamos, ó Pai, sobre os lares desse sacerdote toda a influência maligna, todo espírito de contenda, todo espírito que tem vindo para destruir os casamentos, para destruir o relacionamento do pai com o filho, do filho com o pai. Deus querido, lançamos agora, Pai, a unção que estava sobre a vida do profeta Elias. Que esse Espírito poderoso tome esses sacerdotes. Deus Todo-Poderoso, nós cancelamos toda a obra do inferno que tem colocado os filhos em ruína, que tem colocado filhos em vícios pornográficos, em vícios de droga, em vícios ilícitos. Pai, nós colocamos agora, Pai, e decretamos a falência de todo espírito maldito que tem tirado os sacerdotes da Tua presença. Homens que estabeleceram a vontade do Senhor nas suas vidas, mas que hoje, há exatamente 1 minuto atrás, eles não conseguiam sentir mais nada, mas agora, pela unção do Senhor, eles retomaram a autoridade que Deus derramou na vida deles. Por isso, receba. 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 É exatamente nesse lugar que você tem que estar. Um verdadeiro adorador. Xerionderei, chorodocora malamanai. Ericanderei. Xerionderei, coricanderei. Não precisamos de mais nada. É só de Ti, Senhor. Xeriandereis, suricandereis, chorodocora malamanaias. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de entrar nos lares nessa noite, de estabelecer a Tua vontade. Pai, eu creio, Pai, que assim como o meu coração, os nossos corações neste lugar está cheio da Tua presença, assim também o Senhor visitou e tem visitado a cada lar. Assim eu creio, Pai, que muitos sacerdotes foram tirados da caverna, e eles estão exatamente neste momento no lugar aonde o Senhor gostaria que eles estivessem, no centro da Tua vontade. E eu creio, Pai, que levantou um exército de sacerdotes para cumprir o projeto do Senhor na terra. E nós veremos uma nação transformada, uma nação curada. Nós veremos lares restaurados. Nós veremos a unção do Senhor estabelecida, vidas sendo ganhas, porque um exército de sacerdotes se levanta nessa noite para a honra e glória do Teu nome. Aleluias. Amém, Senhor. Se você, neste momento, aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Ti, Pai. Aleluias. Glórias a Ti, Senhor, pela palavra que foi liberada nesta noite nas nossas vidas. Não temos palavra para Te engrandecer. Só queremos dizer muito obrigado, porque Tu teves compaixão de nós. Graças Te damos, Senhor, porque através de uma maneira tão gloriosa, Tu alcançaste as nossas vidas. E agora, como sacerdotes Teu neste lugar,
Nós queremos adorar e glorificar o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pelo seminário Homem com H. Você, homem de Deus, sinta-se abraçado por nós, sinta-se encorajado, sinta-se incentivado a estar cumprindo com o teu chamado para conquistar o teu propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esta noite, por esse seminário maravilhoso. Obrigado pela graça, pela paz do teu amado Filho Jesus Cristo e pela doce unção, consolação e comunhão do teu Espírito, que nunca falte no meio do teu povo. Assim nós cremos. Amém e amém. Deus abençoe. Tenha um bom fim de semana na presença do Senhor.